Salve amigos do canal, muito boa noite a todos. Está entrando no ar mais um boletim informativo sobre o Vasco. O Vasco encerrou hoje a sua preparação para o duelo contra o Botafogo amanhã às 21h30 no Engenhão. E aqui você vai ficar sabendo de todos os detalhes referentes ao time que pega o atual líder do campeonato. Uma coisa é certa, combustível para buscar a vitória contra o Botafogo é o que não vai faltar. Isso e outras situações que o Vasco se apega para manter a chama acesa por uma volta a competições internacionais, principalmente uma Libertadores, que ficou mais próxima com o cenário aí que se formou com as decisões da Copa do Brasil, Libertadores e Sul-Americana. Então, vamos que vamos, mas antes peço que vocês prestigiem esse trabalho jornalístico, deixem o like, compartilhem os vídeos, mostrem que você gosta do meu trabalho e me assistam até o final. Valeu demais! Bom, o Vasco encerrou hoje pela manhã, então, o seu último treino pronto, visando o jogão de bola contra o Botafogo nesta terça, lá no Engenhão. Uma partida marcada pelos contrastes de ambos os times na temporada. Enquanto o Botafogo mira o título brasileiro e ainda tem a chance de se tornar campeão inédito da Libertadores, o Vasco tem mesmo um brasileiro para tocar até o final da temporada. E o Vasco busca, com isso, posições maiores para que possa sonhar aí com uma vaga numa competição sul-americana. E aí está o combustível do time nesses 7 jogos que foram parte da caminhada até o final. As 2 vitórias seguidas, uma contra um time que está acima do Vasco na zona de classificação, aliado ao horizonte em termos de aumento de vagas no pelotão de cima para disputar uma Libertadores, por exemplo, virou a bússola da equipe nessa reta final. Se antes o Vasco utilizava os últimos jogos para fugir do rebaixamento, no ambiente agonizante, agora o time se aventura em alçar voos maiores, em conquistar posições no alto da tabela que permitam sonhar com um 2025 diferente, disputando outros títulos. É bem verdade que fora de campo o clube segue nessa agonia da SAF, com problemas após a 777 não honrar os seus compromissos e na busca por um novo investidor. Mas dentro de campo o time segue blindado, segue atento ao futuro nas 4 linhas. Essa reta final está sendo encarada como um abraço coletivo. O time está convicto que pode ir muito mais além, apesar das limitações em termos de elenco. E um dos personagens que vem colocando aí o grupo para cima é o técnico Rafael Paiva, né? O Paiva, como eu já informei ontem, está invicto em clássicos desde que começou a comandar o Vasco nesse ano. E pega nada mais, nada menos agora que o Botafogo, um clube que lidera o Brasileirão e não pode sequer patinar para que os que estão embaixo, como Palmeiras e Fortaleza, criem mais expectativas em conseguir encostar para conquistar o título. O Botafogo tem mais elenco, tem mais opções, vive melhor fase, mas o Vasco tem jogadores que podem desequilibrar uma partida, como o Verratti e Payet, por exemplo. O maior desafio do Rafael Paiva para esse duelo é fazer o time manter um desempenho parecido com o que colocou em prática contra o Bahia no primeiro tempo, né? Outro desafio, evitar oscilações. Vem acontecendo muito disso, né? Do Vasco começar bem, sair na frente e depois parar e assistir ao adversário jogar. Muitas vezes por erros coletivos ou por desgaste físico. O Rafael quer o time sabendo controlar o jogo e não abusando de chutões ou desatenções. Quanto ao Botafogo, é um jogo que o Vasco precisa ser cirúrgico, efetivo. E esse aí é um dos lemas que o Vasco vai levar para dentro de campo. Surpreender o Botafogo e depois saber administrar da melhor forma o resultado. O encaixe do Vasco precisa ser perfeito. Uma vitória, por exemplo, além de garantir mais 3 pontos e fazer o Vasco ir para 46, mantém o time com uma moral elevada, uma confiança para seguir sonhando com uma vaga na pré-Libertadores. Porque há uma convicção dentro do clube de que as possibilidades de acontecer aí um G8, por exemplo, são enormes. E hoje o Vasco está em 9º, dependendo dos resultados, pode inclusive chegar nessa rodada aí entre os 8 primeiros. Então, enquanto houver esperança, o time vai correr atrás. Para isso, precisa se desdobrar em campo. E para esse compromisso, a ideia do Rafael Paiva é manter uma formação muito semelhante com o que atuou contra o Bahia, porém com as inclusões aí do Hugo Moura e do Verratti, que ficaram de fora naquela ocasião por conta de suspensão aí de cartão amarelo. Como era de se esperar, a princípio o Coutinho não vai ser o titular dessa partida, ele segue aí um cronograma por conta da sua fadiga muscular acentuada e o Payet está 100%, então ele está confirmadíssimo aí no meio campo. Em relação ao Léo, participou de 3 treinamentos, nada sentiu e deve ser aí o parceiro
do João Victor na zaga. Sobre o ataque, ao que parece, o pai vai repetir mesmo a dobradinha de laterais pelo setor direito. Ele acredita que houve aí um encaixe e o Puma seria aí o suporte ofensivo pela direita para municiar o Verratti e o Emerson Rodrigues. Se nada mudar, né, porque a gente sempre tem que dizer isso aqui, porque o Rafael Paiva gosta de surpreender. Muitas vezes treina um time, bota um time em campo e chega no jogo e bota uma peça aí para surpreender, né? Muitas vezes ele também joga de acordo com o adversário. Mas o que está se desenhando aí é o seguinte: Léo Jardim, Paulo Henrique, João Victor, Léo e o Piton, Hugo Moura, Matheus Carvalho, o Payet, o Pumita, o Verratti, o Emerson Rodrigues. E aí, você acha que esse time dá para conseguir um bom resultado contra o Botafogo? Então comente aí embaixo e vamos interagir. Bom, agora vamos dar uma pincelada rápida sobre o Botafogo, que depois da classificação para a final da Copa Libertadores, foca suas atenções para o Brasileirão, onde ocupa aí a primeira posição com 64 pontos, mas vem o Palmeiras com 61 e o Fortaleza com 60 no retrovisor, aguardando aí uma patinada. Por isso o foco é total numa vitória para não dar chance ao azar nas rodadas finais. Para esse clássico, o técnico Arthur Jorge só não terá um titular à disposição. O Bastos está suspenso. Assim, o zagueiro Adrielson vai formar a dupla aí, a princípio, com o Alexander Barbosa. A expectativa fica pelo retorno do Júnior Santos, que vem treinando com o grupo principal, né? E pode ser relacionado aí depois de um tempo ausente. Uma provável formação que se desenha do Botafogo seria o John, o Vitinho, o Adrielson, o Barbosa e o Alex Telles, o Gregory, o Marlon Freitas e o Almada, Savarino, Luiz Henrique e Igor Jesus. Ataque super perigoso e a gente espera que o Rafael Paiva tenha tomado todas as suas precauções com o sistema defensivo. Bom, e você? Arriscaria aí um placar? Então, coloque aí nos comentários e vamos interagir. Bom, amigos, estou indo, aí estão aí todas as informações para esse clássico, tudo detalhado do que eu apurei em relação ao Vasco, em relação ao Botafogo, trazendo aí as informações finais desse duelo que é de suma importância, né, para o Vasco seguir aí, né, mantendo a chama acesa, seguir acreditando, né, que pode ir mais além no Campeonato Brasileiro. Como eu já falei mais acima, o Vasco não está disputando mais essa situação de rebaixamento, então pode alçar voos maiores. A Sul-Americana é uma coisa hoje mais acessível, mais fácil, mas com essa provável abertura 16 para G7 e G8, torna as esperanças desses times que estão abaixo do sexto colocado muito maiores, né? Então o Vasco está se apegando nisso, mas para isso precisa vencer também os seus jogos. Não adianta ficar dependendo dos outros resultados e não fazer os seus, né? Mas é isso, meus amigos. Antes, um aviso. Hoje, segunda-feira, às 22 horas, estarei participando de um bate-papo lá no canal Expresso 193, aqui no YouTube. Eu recebi um convite da galera de lá e de bate-pronto aceitei para a gente falar sobre o Vasco. Quem puder assistir, quem estiver disponível, será um prazer. Beleza? Valeu, tô indo. Grande abraço e até amanhã.